Espírito Santo, capítulo 6, por Tiago Nunes. Romanos, capítulo 8, é um dos cumes mais altos das Escrituras. Ali, o Espírito Santo é revelado não apenas como uma doutrina, mas como uma pessoa viva, presente, que habita, transforma e dá testemunho de que pertencemos a Deus. Cada versículo desse capítulo é como uma respiração celestial soprada sobre a alma cansada do homem. E quando Paulo declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele não está apenas descrevendo um estado jurídico, está anunciando o início de uma nova existência, uma vida que nasceu do Espírito. A carne já não tem domínio, o passado já não dita mais o futuro. Existe agora uma nova lei agindo dentro de nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos libertou da antiga lei do pecado e da morte. Essa é uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Porque enquanto o mundo fala de autossuperação, disciplina e controle, o Evangelho fala de ressurreição. Fala de uma vida que vem de fora, que vem do alto e invade o coração humano com o poder do próprio Deus. O Espírito Santo é essa força viva. Ele não é uma ideia, não é uma sensação, nem uma emoção espiritualizada. Ele é o sopro divino que desperta o morto, que ilumina o cego, que transforma o pecador em santo e o escravo em filho. Imagine um homem tentando vencer seus pecados apenas pela força de vontade. Ele luta, se esforça, promete, cai, levanta, promete de novo e cai outra vez. Porque existe dentro dele uma lei mais forte do que seus bons desejos, a lei do pecado e da morte. Essa lei é como a gravidade espiritual. Ela puxa para baixo, constantemente. Não importa o quanto você tente subir, a carne sempre tenta te arrastar para o chão. Mas o versículo 2 de Romanos 8 revela um segredo celestial. Há outra lei superior, mais poderosa, que pode vencer essa gravidade do pecado. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Assim como um avião vence a gravidade, não anulando-a, mas superando-a com uma lei maior, a aerodinâmica, assim também o Espírito Santo age em nós. Ele não elimina a existência da carne, mas a sobrepuja com o poder da vida de Cristo. É como o voo de um pássaro. Enquanto há vida nele, ele sobrevoa o chão, mas, se morre, cai. Assim é o homem espiritual. Enquanto o Espírito da vida age dentro dele, ele vence a carne, vence o mundo e vence o pecado. Não por si mesmo, mas pelo poder da vida de Cristo em seu interior. Paulo compreendia esse mistério. No capítulo 7 de Romanos, ele descreve a luta interior entre o espírito e a carne. Ele diz: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado. Veja, duas leis, duas forças, dois reinos operando dentro do mesmo homem. O espírito, que deseja a vontade de Deus, e a carne, que insiste em rebelar-se contra ela. Essa guerra não é um erro do sistema espiritual, ela é o campo de prova da fé, porque é na fraqueza da carne que aprendemos o poder do espírito. É quando a velha natureza tenta nos puxar para o chão que descobrimos a força que vem do alto. Paulo não prega a erradicação do pecado, como se o cristão deixasse de ter carne. Ele prega a vitória do Espírito sobre a carne. O pecado ainda existe, mas já não reina. A carne ainda fala, mas já não governa. O cristão ainda sente a tentação, mas agora há uma voz mais alta dentro dele. A voz do Espírito Santo que diz: este é o caminho, anda por ele. É por isso que Gálatas 2:20 é um eco perfeito de Romanos 8. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O segredo da vida cristã não está em tentar ser melhor, está em ceder o trono do coração a Cristo.
O Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, veio para governar. Ele é a presença ativa de Jesus dentro de nós, moldando nossa vontade à vontade do Pai e transformando nossas inclinações carnais em desejos santos. Andar no Espírito é viver em sintonia com Ele, é acordar cada dia com o coração disposto a dizer: Senhor, não o que eu quero, mas o que o Teu Espírito deseja fazer em mim. E quando o Espírito governa, a carne perde força. Quando o Espírito fala, o pecado se cala. Quando o Espírito sopra, o medo foge. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas veja o que Paulo continua dizendo: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso é tremendo. O Espírito Santo não apenas transforma, ele testifica, ele sussurra ao nosso espírito: você pertence a Deus. Ele apaga o eco da culpa e substitui o grito da condenação por um cântico de adoção. Abba, Pai. A presença do Espírito em nós é o selo da filiação. Ele é o selo do céu, colocado sobre o coração do homem. É Ele quem confirma que não somos mais escravos do medo, mas filhos da promessa. Quando o Espírito habita em nós, Ele nos convence de que fomos libertos da escravidão espiritual. Ele nos lembra de que não devemos mais nada à carne. Não somos devedores de um passado morto. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Paulo segue dizendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é mais do que consolo, é uma chave de fé. O Espírito Santo não apenas nos dá força para suportar as dores, ele nos dá visão para enxergar a glória além delas. Ele nos ensina a interpretar o sofrimento com os olhos da eternidade. Toda a criação geme, diz Paulo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que há algo dentro do homem e fora do homem, esperando pela plenitude do Espírito. Até a natureza sente saudade do Éden, mas o Espírito dentro de nós é a promessa de que o paraíso voltará. E é por isso que gememos também. Gememos porque sabemos que há mais, que o Espírito é apenas as primícias, o início de uma colheita gloriosa que virá. E enquanto esperamos, o Espírito trabalha dentro de nós, nos moldando, intercedendo, preparando, refinando. Quando Paulo diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, ele está dizendo que não precisamos ser fortes o tempo todo, porque o Espírito é a força de Deus em nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis quando já não temos palavras. Ele traduz nossas lágrimas em orações e nossos silêncios em adoração. Quantas vezes o cristão tenta orar e sente que não consegue? É ali que o Espírito entra. Ele ora conosco e, às vezes, ora por nós. Ele leva ao trono do Pai as súplicas que o coração não soube expressar. E o Deus que sonda os corações entende a linguagem do Espírito. Ele conhece o código secreto das lágrimas, o idioma dos gemidos, o som que a alma faz quando está sendo quebrada, mas ainda confia. Romanos 8:28 fecha esse ciclo de forma magistral. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que todas as coisas sejam boas, mas o Espírito Santo transforma até o mal em instrumento da graça. Ele pega as ruínas e constrói redenção. Ele pega o choro e planta sementes de esperança. O Espírito é o arquiteto da providência. Ele é o artesão divino que trabalha nos bastidores da vida, organizando cada detalhe para o bem eterno daqueles que amam o Senhor. E Paulo termina com uma das declarações mais gloriosas de toda a Bíblia. Os que Deus conheceu, Ele predestinou. Os que predestinou, chamou. Os que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Percebe a sequência? Do começo ao fim, o Espírito está em cada verbo.
É Ele quem nos chama, quem nos convence, quem nos transforma, quem nos sustenta e quem nos leva à glória. O Espírito Santo é o início, o meio e o fim da jornada cristã. Sem Ele, a fé vira esforço. Com Ele, o esforço vira fruto. Sem Ele, o arrependimento é culpa. Com Ele, é libertação. Sem Ele, a santificação é peso. Com Ele, é prazer. O Espírito é o sopro que dá sentido à palavra. É o fogo que consome o orgulho. É a voz que nos conduz quando a razão já não sabe o caminho. Ele é a presença de Cristo em nós, o selo da promessa, o penhor da glória futura. E quando Paulo declara: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará também o vosso corpo mortal. Ele está afirmando que não apenas a alma será restaurada, mas até o corpo será tocado pela vida do Espírito. A santificação não é uma teoria, é a própria vida de Cristo fluindo por dentro, vencendo o pecado, purificando os pensamentos, dominando os impulsos, renovando a mente. Andar no Espírito é viver uma vida guiada pela obediência. É escolher o alto quando o mundo chama para o chão. É permitir que o Espírito molde cada reação, cada decisão, cada emoção. É uma vida de domínio próprio não nascida do esforço humano, mas do governo divino. O domínio próprio é o fruto maduro do Espírito Santo. É a carne calada e o Espírito reinando. O arrependimento é o início dessa jornada. A cruz é o caminho. E o Espírito Santo é o guia que nos conduz até a semelhança de Cristo. Talvez hoje você se sinta fraco, cansado, lutando contra a mesma falha, o mesmo hábito, o mesmo pecado. Mas lembre-se, a lei do Espírito da vida ainda está agindo. Ela é mais forte que a lei do pecado, mais poderosa que o passado, mais constante que o medo. A carne pode gritar, mas o Espírito sussurra mais fundo. O mundo pode te pressionar, mas o Espírito te eleva. A culpa pode tentar te prender, mas o Espírito te lembra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é aqui que tudo muda. Porque quando o Espírito Santo governa, o homem encontra paz. Quando ele habita, o coração se torna templo. Quando ele fala, a alma se aquieta. O Espírito Santo é o presente que Deus deu àqueles que amam o Filho. É o penhor da eternidade, o selo do reino, a chama que nunca se apaga. Por isso, não resista a Ele. Não o entristeça, não o ignore. Renda-se ao Espírito. Deixe que Ele viva em você. E então, você conhecerá a liberdade dos filhos de Deus. Aquela liberdade que vem não de fugir do mundo, mas de viver acima dele. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou. Agora, viva, respire e voe, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E essa liberdade tem nome: Jesus Cristo habitando em você pelo poder do Espírito Santo. Andar no Espírito, que expressão misteriosa e gloriosa. Não é apenas um conselho espiritual, é o próprio chamado da nova vida. É a realidade da ressurreição de Cristo pulsando dentro do homem que foi alcançado pela graça. Andar no Espírito é viver pela força da vida que venceu a morte. É o milagre da habitação divina no coração humano. Quem habita em nós é o Espírito Santo, o sopro do Cristo vivo. O poder da presença de Deus derramado sobre vasos de barro. Mas há um mistério. Essa vida não se manifesta automaticamente. Ela pede resposta. É condicional. Não porque dependa da força do homem, mas porque o amor de Deus nunca força a entrada. O Espírito inicia, o homem responde. Ele fala, convence, move. Nós ouvimos, cremos e nos rendemos. É como o escritor de Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há sempre um hoje na voz do Espírito, um hoje que chama, que desperta, que espera. Ele age e nós respondemos. E nesse encontro, entre graça e rendição,
nasce o poder da vida ressurreta. Quando o coração humano diz sim à voz de Deus, o céu e a terra se tocam. Mas quando resistimos, quando endurecemos o coração, quando preferimos o ruído da carne ao sussurro do Espírito, algo se apaga em nós. Não é o Espírito que parte, é a nossa sensibilidade que adormece. A unção permanece, mas o ouvido se fecha. É o que João chama de ensino da unção, aquele aprendizado interior, silencioso, contínuo, onde o próprio Cristo nos instrui pelo seu Espírito. Essa unção não é uma sensação mística, mas a presença viva de Cristo em nós. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é a vida do Filho comunicada ao Filho adotado. Ele é a voz interior que diz: não fale assim. Volte e peça perdão. Não tome esse caminho. Perdoe aquele que te feriu. Cada sussurro santo é um ato de amor e cada obediência um degrau de santificação. Graças a Deus, porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Paulo sabia disso quando exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse clamor não é o fim da história, é o prelúdio da graça. Porque logo depois ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a carta aos Romanos terminasse no capítulo 7, nossa fé seria uma tragédia. Seríamos justificados, sim, mas impotentes, salvos, mas derrotados, perdoados, mas escravos. Mas vem o capítulo 8, o sopro da nova criação. É o cântico da liberdade dos filhos. Até o capítulo 7, Paulo fala do homem em Cristo. No capítulo 8, ele revela Cristo no homem. A diferença é imensa. Estar em Cristo é posição. Ter Cristo em nós é poder. Uma coisa é ser colocado em Cristo, outra é ter o Cristo vivo operando dentro de nós. Quando ele habita, a guerra interior não desaparece, mas muda de natureza. A carne ainda grita, mas o Espírito governa. A lei do pecado ainda sussurra, mas a lei do Espírito da vida triunfa. Paulo fala de duas leis: a lei do pecado e da morte, que opera na carne, e a lei do Espírito da vida, que opera no homem interior. A carne é o velho Adão, rebelde, egoísta, insaciável, inquieto. É tudo o que nascemos sendo antes da cruz. Mas quando nascemos de novo, não é uma reforma da carne, é uma nova criação. O velho não melhora, o velho morre. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos queria entender Jesus como mestre. Cristo queria regenerá-lo como filho. Ele não veio ensinar homens velhos a viverem melhor. Veio gerar um novo homem. Por isso disse: importa-vos nascer de novo. Essa é a chave da vida cristã. A fé não é uma melhora moral. É uma morte espiritual seguida de ressurreição. O Evangelho não é a história do homem que tenta subir até Deus, mas de Deus que desceu até o homem e o fez morrer para fazê-lo viver. Mas como viver triunfantemente? Muitos nascem de novo e continuam presos aos velhos hábitos, velhas angústias, velhas culpas. Falam em Cristo, mas vivem em cativeiro. O problema não é falta de salvação, mas falta de rendição. O Espírito Santo quer conduzir, mas muitos ainda querem dirigir. A nova vida existe, mas está abafada sob o peso do eu. Romanos 8 revela o caminho da vitória. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Note, Paulo não disse que anulou, disse que libertou. O pecado ainda existe, mas perdeu o domínio. O Espírito não elimina a carne, mas a vence. Assim como a lei da aerodinâmica supera a da gravidade, sem negá-la, a lei do Espírito vence a da carne, sem negá-la. E por que o Espírito pode vencer? Porque Cristo venceu primeiro. Ele quebrou o poder do pecado na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Espírito aplica em nós aquilo que o Filho conquistou por nós.
Ele não age independentemente da cruz. Ele é o mensageiro da cruz dentro de nós. Por isso, o Espírito Santo nunca fala de si mesmo. Ele não busca glória própria. Ele fala de Cristo, aponta para Cristo, glorifica Cristo. Ele não é o espírito da excentricidade, nem da emoção, mas o espírito da revelação. Revela o Filho, e nisso está todo o poder da vida cristã. Quanto mais conhecemos o Filho, mais o Espírito flui. Quanto mais contemplamos o Cordeiro, mais a carne se cala. É por isso que precisamos olhar menos para nós e mais para Ele. O Espírito nos conduz ao arrependimento, não para nos condenar, mas para nos libertar do eu que insiste em roubar o trono que pertence a Deus. E aqui está um alerta para nossos dias. Vivemos a era da autoajuda, até dentro das igrejas. Muitos têm pregado um evangelho que exalta o ego em vez de crucificá-lo. Mas o evangelho não é um sistema de melhora, é um altar de morte. Cristo não veio aperfeiçoar o velho homem, ele veio crucificá-lo. Autoajuda é o oposto da ajuda do Espírito. O Espírito Santo não diz, você consegue. Ele diz, Cristo já venceu. Ele não te ensina a confiar mais em si, mas a morrer para si. Ele não exalta o potencial humano, mas o poder divino que se aperfeiçoa na fraqueza. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso é o Evangelho. O Espírito usa as aflições, as perdas, os temores e as frustrações não para nos destruir, mas para matar o ego que impede o fluir da graça. Deus sufoca o orgulho para ressuscitar a humildade. Ele quebra o vaso para revelar o perfume. O capítulo 8 de Romanos é a melodia da liberdade interior. É o hino dos que morreram para o eu e vivem para Cristo. Paulo mostra que a carne opera uma lei de morte, mas o Espírito estabelece uma lei de vida. E essa vida é Cristo mesmo habitando em nós. A verdadeira pregação do Evangelho não é um discurso motivacional sobre como melhorar. É o anúncio de que o homem está perdido e precisa morrer para viver. Quem tenta reformar o velho homem apenas o mascara. O Evangelho não reforma o pecador, ele o crucifica e ressuscita um santo no lugar. Pregue a falência do homem natural, pregue a nulidade do ego, pregue o desespero de Paulo. Nada bom habita em mim, isto é, na minha carne. Só então o Evangelho de Cristo terá poder, porque o poder de Deus se manifesta onde o homem reconhece que nada pode. Há muitos convencidos, mas poucos convertidos. Convencidos de que Jesus é bom, que a Bíblia é verdadeira, que a igreja é necessária, mas sem nascer de novo, sem arrependimento, sem o Espírito, só há conversão onde há morte e ressurreição. Só há novo nascimento quando o homem reconhece que não há esperança em si mesmo. Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue, não o Evangelho da autoestima, mas o Evangelho da rendição. O Evangelho que diz, eu não posso, mas Cristo pode. O Evangelho que despedaça o orgulho e eleva a alma à adoração. O Espírito Santo é o ministro desse Evangelho. Ele aplica em nós a morte e a vida do Filho. Ele nos conduz ao arrependimento e nos enche de santidade. Ele nos ensina a morrer para a lei, para a carne e para o mundo, e a viver para Cristo. Paulo explica essa verdade com uma analogia profunda. A lei é como um marido perfeito, e nós éramos a esposa falida. A lei exigia perfeição, mas não dava força para cumpri-la. Ela dizia faça, mas não dizia como. E quanto mais tentávamos obedecer, mais nos víamos incapazes. Era um casamento impossível. A solução, morremos. Nós morremos com Cristo. A morte do Filho foi nossa morte. Quando fomos crucificados com Ele, a aliança com a lei foi quebrada. Agora pertencemos a outro, a Cristo ressurreto. E a diferença é que Ele não apenas exige, mas capacita.
Ele não apenas ordena, mas opera. Ele não apenas fala, mas vive em nós o que fala. O primeiro marido cobrava, o segundo concede. O primeiro condenava, o segundo perdoa e transforma. A lei dizia, não cobiçarás. Cristo diz, vem a mim e eu te darei um novo coração. Essa é a graça que o Espírito ministra. Ele não ignora a lei, mas a cumpre em nós. Ele não destrói a justiça, mas a realiza por dentro. Ele escreve a lei não em tábuas de pedra, mas em corações regenerados. Por isso Paulo conclui, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a vida vitoriosa, não a do esforço humano, mas da dependência divina. Não a da reforma moral, mas da renovação da mente. Não a da vontade disciplinada, mas da alma rendida. O Espírito Santo é o fôlego de Cristo em nós. Ele é a voz que consola, o fogo que purifica, o vento que guia, a seiva que vivifica. Ele é o dom supremo do Pai, a presença que torna a vida cristã possível. Andar no Espírito é acordar cada dia com o coração inclinado ao sim de Deus. É permitir que Ele governe nossos pensamentos, palavras e reações. É morrer um pouco mais para o eu e viver um pouco mais para o tu. É transformar a obediência em adoração e o sofrimento em comunhão. O Espírito Santo não apenas nos guia, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não apenas habita, Ele nos transforma. Ele não apenas convence, Ele restaura. Ele não apenas revela, Ele renova. Viver no Espírito é viver como Cristo viveu, em dependência, humildade, obediência e amor. É reconhecer que a cruz não é o fim, mas o começo. Que morrer para si é o caminho da verdadeira liberdade. Que o Espírito não é um poder para conquistar o mundo, mas uma presença para nos conquistar por inteiro. Quando a alma aprende a ouvir o Espírito, ela descansa. Quando aprende a obedecer, ela vence. Quando aprende a se render, ela floresce. O Espírito é o selo da eternidade, o penhor da glória, o consolo dos que choram e a força dos que creem. Por isso, não resista à voz suave que te chama para o altar da entrega. Não endureça o coração, não adie o arrependimento. A voz que hoje te convence é a mesma que um dia te ressuscitará. A vida no Espírito é a vida em Cristo, e viver em Cristo é viver vencendo o pecado, o ego e a morte. Tudo o que Deus exige de ti, Ele mesmo realizará em ti se tu te renderes. Andar no Espírito é andar na vitória de outro. É viver pela fé naquele que já venceu. É respirar graça, pensar santidade, caminhar em luz. E quando tudo parecer escuro, lembra-te, o Espírito ainda geme dentro de ti. Ele não desistiu, Ele intercede, Ele sustenta, Ele conduz. O Espírito Santo é o vínculo entre o que Cristo fez e o que Cristo faz. Ele é o elo entre a cruz e a ressurreição, entre o arrependimento e a glória. Ele é a presença viva de Deus, o testemunho interior de que a morte já foi vencida. E quando um homem caminha guiado por Ele, o céu encontra a terra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essas palavras de Paulo não são uma metáfora bonita, são a definição do verdadeiro Evangelho. Quando o apóstolo diz isso, ele está afirmando que toda tentativa humana de agradar a Deus, com base em esforço próprio, já morreu na cruz. Não é legalismo, não é religião, não é penitência. É rendição, é morte do eu para que Cristo viva. E é aqui que muitos tropeçam, porque a graça é tão radical que ofende o orgulho humano. Ela desarma a vaidade dos que ainda acreditam que podem ajudar a Deus a salvá-los. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Essa é a raiz da fé. Ele é a videira. Nós somos apenas os ramos, e ramo algum dá fruto por si mesmo. O fruto é resultado da seiva que vem da raiz. Assim também, tudo o que é verdadeiro, puro, santo e eterno só nasce de uma vida que flui do Espírito.
O Evangelho da Graça não é meia graça, não é graça pela metade e nem graça sem graça. É graça total. É graça para justificar e graça para santificar. A mesma graça que te salvou é a que te transforma. Não é justificação pela graça e santificação pelas obras. É graça em tudo. É o Espírito Santo habitando em nós, gerando em nosso interior aquilo que a carne nunca conseguiria produzir. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que nos libertou da lei do pecado e da morte. E é só assim, unicamente assim. O Evangelho é radical porque ele não admite mistura. Ou é Cristo totalmente, ou é nada. Quantas vezes tentamos viver por esforço próprio? Quantas promessas você já fez a Deus? Quantos votos, quantos jejuns, quantas lágrimas tentando mudar por si mesmo? E depois de tudo, ainda sentiu o peso de não conseguir? A verdade é que o Evangelho começa quando o homem chega ao fim de si mesmo. É ali, no chão da sua impotência, que ele descobre a força do Espírito. Paulo entendeu isso profundamente. Ele disse: "Eu nada sou, mas Cristo é tudo. O que foi impossível para a lei, nos salvar, nos purificar, nos tornar justos, Deus fez. A lei é perfeita, mas nós não somos. Ela mostra o padrão, mas não dá poder para cumpri-lo. E é por isso que Deus não a revogou, ele a cumpriu em Cristo." Paulo usa uma imagem poderosa em Romanos. A mulher casada com o marido da lei. Enquanto o marido vive, ela está presa à obrigação. Mas se o marido morre, ela é livre para pertencer a outro. Só que nesse caso, o marido não morre. Quem morre somos nós. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos. Isso é tremendo. A lei continua viva, santa, justa, mas nós morremos para ela. Isso significa que já não vivemos tentando agradar a Deus por dever, mas o agradamos por amor. A lei exigia, a graça inspira, a lei cobrava, o Espírito capacita. A lei dizia: faça para ser aceito. O Espírito diz: você é aceito, agora viva como quem é livre. Pertencer a Cristo é a única forma de frutificar para Deus. Frutificar é agradar, é gerar o perfume do céu na terra. E não há fruto verdadeiro fora da videira. Quem tenta viver pela lei, inevitavelmente se torna escravo do próprio orgulho espiritual. Foi por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus. Eles se gloriavam na obediência externa, mas estavam mortos por dentro. Sabiam recitar os mandamentos, mas não conheciam o autor. E o Senhor os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. A religião faz isso. Ela ilude o homem com a falsa sensação de que existe algo bom nele mesmo. Diz: descubra seu potencial, acredite em você. Mas o Evangelho diz: morra para si e viva em Cristo. Toda tentativa de autoajuda espiritual é uma ofensa à cruz. O Calvário não é um conselho motivacional, é uma execução pública do eu. Cristo não veio melhorar o homem. Ele veio crucificá-lo e ressuscitá-lo em uma nova natureza. Por isso, Paulo afirma: o que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. O Evangelho é uma intervenção divina, não uma escada humana. Deus fez o que o homem jamais poderia fazer. Ele enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e condenou o pecado na carne, a carne dele santa e pura. Na cruz, Deus pronunciou o veredito final contra o pecado: condenado. E é por isso que hoje nós somos livres, não porque somos fortes, mas porque Cristo venceu em nosso lugar. O Evangelho é claro. Deus enviou o seu Filho, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei se cumpre em nós, não porque a tentamos cumprir,
mas porque o Espírito a realiza dentro de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos não é resultado de disciplina humana, é fruto do Espírito. A santificação, portanto, é pelo mesmo caminho da justificação, pela fé. O mesmo Cristo que te perdoou é o Cristo que te purifica. O mesmo Espírito que te convenceu é o que te transforma. A graça não é apenas um ato inicial, é um fluxo contínuo. Foi exatamente isso que os Gálatas não entenderam. Eles começaram no Espírito e quiseram terminar na carne. Creram na cruz, mas depois tentaram se aperfeiçoar pelas obras. Começaram a misturar o Evangelho com a lei, a graça com o mérito, a fé com a tradição. Paulo se indignou. Ele disse: "Quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos?" Eles haviam trocado o poder do Espírito por rituais vazios, e Paulo os advertiu: "Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema." Hoje, o mesmo engano se repete. Há multidões cansadas, frustradas, sobrecarregadas dentro das igrejas, porque não aprenderam a descansar em Cristo. Querem vencer o pecado com força de vontade, querem mudar hábitos pela disciplina, querem ter paz sem comunhão. Mas a vitória do Evangelho não vem da vontade humana, vem da presença do Espírito. As pessoas não vencem seus medos porque não descansam na segurança do amor de Deus. Não vencem seus vícios porque não permanecem na videira. Não vencem o orgulho porque ainda acreditam no poder do eu. Mas quando o homem se rende, quando o Espírito Santo assume o trono do coração, o impossível começa a acontecer. O Evangelho é radical. Ele não propõe reforma, propõe substituição. Ele não melhora o velho homem, ele o crucifica. João Batista entendeu isso antes de Jesus começar o ministério. Ele disse: "O machado já está posto à raiz das árvores." Não era para podar, era para arrancar. A cruz é o machado de Deus cravado na raiz do ego. O Espírito Santo é o fogo que consome a velha natureza e faz nascer uma nova vida. E aqui está o segredo da santificação: andar segundo o Espírito. Não há poder na carne para obedecer a Deus. A carne se disfarça, finge santidade, mas sempre busca glória própria. O Espírito, porém, nos leva a um lugar onde toda a glória é de Cristo. Andar no Espírito é viver em dependência, é acordar todos os dias e dizer: "Senhor, sem ti eu nada posso." É reconhecer a própria fraqueza e permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe nela. É obedecer não por medo, mas por amor. É servir não por obrigação, mas por gratidão. O Espírito Santo não é uma força mística ou um sentimento passageiro. Ele é uma pessoa, o próprio Deus habitando em nós. Ele é o Consolador, o guia, o fogo, o selo, a voz. Ele nos convence do pecado, mas também nos conduz à graça. Ele nos quebra, mas também nos cura. Ele nos confronta, mas também nos consola. A santificação é o processo pelo qual o Espírito vai substituindo as vozes do mundo pela voz de Deus, as reações da carne pelos frutos do Espírito, os impulsos humanos pela mente de Cristo. É um trabalho silencioso, mas profundo. O Espírito Santo não nos transforma apenas quando caímos no chão em êxtase. Ele nos transforma quando perdoamos, quando calamos, quando servimos, quando amamos. É Ele quem renova a mente, limpa os pensamentos, alinha os afetos, molda o caráter. É Ele quem nos leva a dizer não quando tudo em nós quer dizer sim. É Ele quem gera domínio próprio, mansidão, pureza e fé. A santificação não é um padrão a ser alcançado, é uma presença a ser cultivada. Cristo em nós é a esperança da glória. E quando essa consciência se torna viva, a vida muda. Não é mais uma luta para tentar ser bom. É um descanso em ser habitado pelo bom. Não é um esforço para tentar agradar. É um fluir natural de quem vive ligado à videira. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser livre do que escraviza.
O Espírito Santo não nos dá licença para pecar. Ele nos dá poder para vencer o pecado. Ele não veio para facilitar a carne, mas para crucificá-la. E é nessa crucificação diária que nasce a verdadeira paz. O Evangelho não é um caminho de autoajuda, é um chamado à autoentrega. O Espírito Santo não vem para nos entreter, mas para nos transformar. Ele não vem apenas para consolar, mas para conduzir. Ele não vem apenas para nos tocar, mas para nos habitar. E quando ele habita, tudo muda. A mente se renova, o coração se quebra, o orgulho cede, a carne silencia. O Espírito começa a soprar, e onde o Espírito sopra, a liberdade. Paulo termina dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso não é poesia, é uma realidade espiritual. A cruz não é apenas um evento no passado, é uma experiência presente. A cada dia, o Espírito Santo nos conduz ao Calvário, não para nos condenar, mas para nos libertar. O Evangelho não é um peso, é uma libertação. Não é uma doutrina fria, é uma vida viva. O Espírito Santo é o ar da nova criação, o sopro de Deus dentro do homem. Por isso, irmão, permaneça em Cristo, permaneça na graça, permaneça no Espírito. Pare de tentar com suas forças e comece a confiar na obra completa da cruz. Tudo o que você precisa já foi consumado. A cruz é suficiente, o sangue é suficiente, o Espírito é suficiente. O Evangelho não é sobre tentar ser melhor, é sobre morrer e deixar Cristo viver. E quando Cristo vive, o impossível acontece. O pecador é feito santo, o fraco é feito forte, o escravo é feito livre e o homem terreno é transformado em morada do Deus eterno. Esse é o poder do Espírito Santo, não o poder de mudar circunstâncias, mas o poder de mudar corações. Ele é a resposta de Deus para a nossa incapacidade. Ele é a graça em movimento, o amor em ação, a presença que nunca nos abandona. Sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele, tudo se torna possível. Há um mistério que atravessa os séculos, um segredo que os céus revelam apenas aos que ousam morrer para si mesmos. Fomos enxertados em outra árvore, não uma árvore qualquer, mas a árvore da vida, Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, escreveu Paulo aos Colossenses. Essa não é uma frase bonita para se repetir em oração. É uma realidade espiritual para ser vivida, respirada e encarnada. Mas poucos a entendem, porque poucos se dispõem a ser radicais na fé. Sim, radicais. Porque o Evangelho não foi feito para acomodar o ego, mas para crucificá-lo. O ego é pesado demais, alimentado por anos de orgulho, vaidade e autodefesa. É um homem obeso dentro de nós, sustentado por todos os atalhos que tentamos usar para sobreviver espiritualmente. Mas quanto mais muletas você procura, mais rápido elas quebram. Nenhuma muleta aguenta o peso do ego. Nenhuma. Somente Cristo pode sustentá-lo. Cristo para justificação. Cristo para santificação. É Ele o princípio e o fim da nossa fé. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Isso é o Evangelho, radical, puro, sem negociação com o orgulho humano. Por isso, quem quiser crescer espiritualmente precisa abraçar essa radicalidade. Precisa perder o medo de ser chamado de louco, ignorante ou ultrapassado. Paulo sabia disso quando se levantou no Areópago de Atenas para falar com os filósofos gregos. Homens cultos, refinados, amantes das novidades, mas cegos para o que é eterno. Enquanto eles se divertiam com ideias passageiras, Paulo anunciava a única verdade que permanece, a um só Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E esse Deus não está distante, ele habita entre nós. Mas quando Paulo falou sobre arrependimento e ressurreição, os sábios zombaram. Chamaram-no de tagarela, um coletor de migalhas, um homem que misturava ideias confusas.
Eles o ouviram com desdém, como se o evangelho fosse uma tolice, e é assim até hoje. Quando o evangelho verdadeiro é pregado, o evangelho que fala de cruz, arrependimento, santificação e domínio próprio, muitos se ofendem. Querem uma mensagem que massageie o ego, não uma que o crucifique. Querem um Cristo que os ajude a vencer o mundo, não um Cristo que os ensine a morrer para ele. Mas o evangelho de Jesus sempre foi ofensivo. Ele expõe o homem como ele é, impotente, vazio, miserável. E só quando reconhecemos isso é que podemos ver o amor insondável de Deus, porque o mesmo evangelho que revela nossa nulidade também revela nossa eleição eterna. Deus amou os inválidos, os falidos, os incapazes. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e isso é graça. Por isso, não se espante se te chamarem de fanático. O evangelho não é para agradar mentes humanas, é para libertar almas aprisionadas. É por isso que Paulo declarou: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Não há meio termo. Não existe um evangelho leve, diluído, adaptado à conveniência. Ou é a cruz, ou é vaidade. Ou é espírito, ou é carne. Romanos 8 é a prova viva dessa radicalidade divina. É o capítulo da vitória sobre o pecado, da vida no Espírito, da adoção como filhos e da certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas esse poder só é revelado àqueles que primeiro entendem a lei do pecado e da morte, aqueles que enxergam sua própria ruína sem Cristo. Só quando reconhecemos nossa incapacidade total é que a graça se torna gloriosa. A vida no Espírito é uma jornada de rendição diária. O pendor da carne conduz à morte, mas o pendor do Espírito conduz à vida e paz. O Espírito Santo não é uma força mística para nos exaltar. Ele é o poder divino que nos conduz à obediência e ao domínio próprio. Ele nos convence do pecado, consola nas fraquezas e nos transforma à imagem do Filho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso é mais do que teologia, é poder. Esse Espírito vivifica o que está morto em nós: mente, emoções, fé. Ele é o Espírito de adoção que testifica que somos filhos, não escravos, não órfãos, mas herdeiros com Cristo. Mas esse poder não se manifesta na pressa ou na superficialidade. Ele floresce em corações quebrantados que deixaram de disputar espaço com Deus. A vida no Espírito é uma vida de santificação contínua, de arrependimento constante, de pensamentos renovados e vontades rendidas. E aqui está o segredo: quanto mais morremos para o eu, mais livres nos tornamos. A cruz não é o fim, é a passagem para a verdadeira vida. Por isso, não desanime se o mundo te rejeitar. Não se entristeça se o evangelho que você prega parecer duro demais. É melhor ser rejeitado por falar a verdade do que aplaudido por alimentar ilusões. O evangelho da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Então leia Romanos 8 com olhos espirituais. Descubra a provisão que já foi dada: paz, vitória, filiação, esperança. Tudo está em Cristo. Não há mais condenação para os que estão nele. E quando o Espírito Santo brilhar em teu coração, quando a cruz se tornar mais real que as tuas dores, você entenderá que não há evangelho sem renúncia, nem poder sem arrependimento, nem glória sem cruz. Deixe o Espírito Santo te conduzir à verdade, e essa verdade te libertará. Oremos. Pai amado, somos gratos porque no Calvário o Senhor consumou uma obra perfeita. Perdoa-nos por tantas vezes diminuirmos a grandiosidade da cruz com nossa incredulidade. Que o Espírito Santo revele em nós a beleza do sacrifício de Cristo, até que todo o orgulho seja destruído e toda a vaidade se cale diante da tua glória. Vivifica, Senhor, o que está morto em nós. Faz-nos experimentar essa vida no Espírito, uma vida de triunfo, de amor, de pureza e de poder.
que as tuas palavras permaneçam em nós e que a tua fragrância seja sentida onde quer que formos. Concede-nos coragem para pregar o evangelho verdadeiro, alegria para servir, ousadia para testemunhar e fé para perseverar até o fim. Em nome de Jesus, o Cordeiro que venceu. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, siga o canal Tiago Nunes, compartilhe esta palavra e comente o que o Espírito Santo ministrou em você hoje.